Por que a gente tem esquemas disfuncionais? Por que a gente tem crenças disfuncionais? Por que a gente atrai relacionamentos ruins? Por que a gente tem problema de autoestima? Por que a gente é tímido? Por que a gente tem insegurança? Por que a gente tem tudo isso? Para descobrirmos tudo isso, a gente tem que saber a origem dos nossos esquemas. E a origem dos nossos esquemas vem das necessidades emocionais não supridas na infância. Nós temos 5 necessidades emocionais que são importantes para que a gente se torne saudável. Vamos imaginar que a gente tem um ideal de um ser humano que vai ser super saudável, um adulto saudável. E para isso, ele precisa suprir 5 necessidades emocionais da infância. E convenhamos, todo mundo passa por problemas, nossos pais são pessoas que erraram, que os avós erraram com eles, então é muito provável que a gente não tenha alguma dessas necessidades supridas na infância agora na vida adulta. E ela acaba refletindo não só nos sintomas que a gente tem, como também nas decisões, nas escolhas, nas oportunidades, na nossa vida no geral. Então, se a gente não trata, se a gente não descobre elas, a gente acaba só repetindo padrões, repetindo histórias, repetindo escolhas, enfim. Então, estamos aqui para mudar isso. Então, que necessidades emocionais são essas? Vamos começar por conexão e aceitação. Essa é uma necessidade que faz com que a gente se sinta pertencente, que faz com que a gente se conecte com os outros, que faz com que a gente consiga fazer amigos e a falta delas faz com que a gente se sinta rejeitado, que a gente faça escolhas ruins nos relacionamentos, que a gente não se sinta pertencente nos grupos, que a gente tenha dificuldade de conexão, que a gente tenha dificuldade para confiar nas pessoas. E isso começa, essa necessidade emocional, ela vem lá das nossas primeiras conexões com a nossa mãe, com os nossos cuidadores, mas principalmente com aquela mãe que vai apresentar o mundo, que vai mostrar o que é o mundo para aquela pessoa. Por quê? Porque quando a gente tem uma relação com a mãe, no início, a amamentação, o toque, o acolhimento, aquela conexão é muito importante. E essa pessoa, na maioria das vezes, vai te apresentar o mundo e vai te apresentar as relações. E podemos ter passado por inúmeros problemas de conexão, podemos ter passado por inúmeros problemas de segurança emocional nessas fases iniciais que geram nossos problemas de insegurança lá no futuro. Nossa segunda necessidade emocional é autonomia e desempenho, da gente se sentir confiante, da gente se sentir apoiado para conhecer o mundo e desempenhar as nossas funções. A gente ter tido um suporte dos nossos pais e cuidadores para a gente conseguir desenvolver algumas partes nossas para ir conhecer o mundo com segurança. Obviamente, no início a gente não tem habilidade, mas os nossos pais vão nos fornecer autonomia, vão confiar na gente, vão nos dar orientação e também exercitar o nosso desempenho. E nem sempre nós temos isso. O que corrobora para a gente se tornar dependente, inseguro e se sentir incapaz. Tá, Julia, mas na prática o que é isso? São os ensinamentos, são as instruções, mas também é o apoio para que a gente vá conhecer o mundo com segurança e também tem um apoio constante, uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, que nos passe uma segurança, que nos passe uma confiança, que nos dê conselho de coragem, que nos dê conselho de enfrentar a vida e nos dê capacitação para isso. E daí a gente vai para a nossa terceira necessidade emocional, que é a liberdade de expressar as nossas emoções e nossos sentimentos. Quando a gente é reprimido na infância, é muito comum nós criarmos crenças de que é errado expressar as emoções, de que é feio, de que uma pessoa muito emotiva é extremamente desconfortável, ou que expressar as nossas emoções é coisa de fraqueza, é de pessoa fraca. E, pensando sobre isso, vamos imaginar que isso é uma necessidade emocional. Então, quando nós não tivemos espaço para isso, além da gente criar um vácuo ali, porque a gente não sabe expressar as nossas emoções, a gente não se conhece, a gente não tem poder sobre isso, nem domínio sobre isso, a gente corre o risco de nos tornarmos adultos que não sabem lidar com as nossas emoções, que não se conhecem, que ao mesmo tempo que a pessoa diz que é fechada, ela diz que cometeu um erro porque ela ficou nervosa, mas ela não percebe que na verdade ela não é fechada, na verdade ela é bem aberta às emoções, só que ela nunca se permitiu sentir essas emoções. Então é muito importante que a gente tenha a liberdade de expressar as nossas emoções até para a nossa conexão, porque nós não fazemos amigos sendo fechados, reprimidos, sendo pessoas inseguras emocionalmente. A gente só consegue fazer amigos, ter relacionamentos íntimos, ter um relacionamento emocional verdadeiro quando a gente consegue expressar as nossas emoções, boas e ruins e vulnerabilidades. Então a gente vai para a nossa quarta necessidade emocional, que é a espontaneidade e o lazer, que muitas crianças,
por mais que na infância brincaram bastante, depois que começou a vida acadêmica, entrou no colégio, não pôde mais expressar sua espontaneidade e lazer, estava sempre sendo cobrado por notas, por resultados, por prêmios, ou por muitas aulas que faziam, e acabou deixando de lado a espontaneidade e o lazer, e acaba se tornando uma pessoa muito rígida, uma pessoa sem espontaneidade, uma pessoa que não se conhece, que não consegue sorrir, uma pessoa que vive estressado com pressão do trabalho, dos êxitos que tem que ter, e não dá oportunidade até para criar, para mostrar o seu lado artístico, ou para sorrir, para a vida. E isso tudo vem lá da nossa infância, dessa necessidade que não foi suprida. E a gente vai para a nossa quinta necessidade emocional, que são limites realistas e autocontrole. O nosso autocontrole, os nossos limites, eles precisam ser colocados na fase exata para que a gente desenvolva uma tolerância ao desconforto, uma tolerância à frustração. Às vezes não poder fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente tem vontade, mas que nós precisamos nos autocontrolar para conseguir fazer coisas mais difíceis. Por exemplo, estudar, nos condicionar a ler alguma coisa por bastante tempo, aprender um instrumento ou até o trabalho, de certa forma. Nós precisamos de estrutura para a gente crescer. E sem os nossos limites claros, a gente pode se tornar impulsivo, não ter controle, sem persistência, sem resistência, uma baixa tolerância à frustração. Então isso faz com que a gente não consiga exercer o nosso adulto saudável na vida adulta e a gente vá tendo alguns problemas. Por isso que por trás de todos os nossos sintomas, de todos os nossos desconfortos emocionais ou dificuldades, a gente tem necessidades emocionais não supridas. Uma pergunta que é comum é como é que a gente diferencia as necessidades emocionais de desejos, até de impulsos. Nós nos conhecemos e a gente sabe o que faz tempo que está vazio, o que faz tempo que a gente reclama internamente, que faz tempo que a gente vive aquela insegurança, nós sabemos o que faz tempo e o que é momentâneo. Então, quando a gente fala de necessidade emocional, são faltas que faz tempo que a gente tem. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo. Quando tu tá num relacionamento, o que que tu busca? E o que mais te machuca no relacionamento? Isso é uma questão bem importante que muitas vezes a gente não se faz, mas o que a gente busca no relacionamento às vezes são essas faltas quando a gente não tá num adulto saudável. A gente visa preencher uma falta lá da infância. E o que mais nos machuca, às vezes é um ponto também lá da infância, um ponto que traumatizou, ou um ponto que mexe com crenças nucleares, nossa. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de pertencimento, de conexão, nossa primeira necessidade emocional, ela vai estar num grupo e se ela sentir alguma faísca de que ela não foi aceita no grupo, isso vai mexer com ela, a ponto dela talvez nunca mais ir para esse grupo. Ou dela criar crenças muito profundas de que ela realmente não tem que estar em nenhum grupo, que ela não se encaixa em nenhum lugar. Porque é como se fosse uma ferida, que quando a gente atinge isso, a gente tem comportamentos que muitas vezes nem reconhecemos, ou que a gente não se orgulha disso, mas que é muito forte, é muito visceral. Uma pessoa que se acha incapaz, se ela sofreu algum olhar de reprovação, aquilo bate tão forte nela que ela precisa se distanciar daquilo. E muitas vezes ela pode se distanciar, mas ao mesmo tempo se deprimir, porque tocou em algo que ela realmente acha. Acho que eu sou incapaz mesmo, e aquele olhar do meu chefe falou exatamente que isso, uma coisa que eu já sei faz tempo. E muitas vezes a gente se entrega para isso e não tem nem oportunidade de mudança. Bom, e se essas necessidades emocionais nunca forem supridas? Como a gente falou no início do vídeo, várias escolhas, vários caminhos, várias decisões vão estar pautadas nessas faltas. Se eu nunca me achei importante na minha vida, na minha família, como é que eu vou me colocar nos meus relacionamentos? Provavelmente eu vou aceitar qualquer coisa. Eu vou achar que gostar de mim é um favor. Se eu me acho incapaz, eu vou ignorar muitas oportunidades de melhorar, oportunidades de melhorar meu salário, de me colocar no mundo de outra forma. Eu vou me esconder, porque eu vou achar que dessa forma eu vou me proteger, só que dessa forma eu nunca vou ser visto, eu nunca vou ser reparado, eu nunca vou brilhar, eu nunca vou atingir as coisas que eu mais desejo. A gente vai ter um teste aqui de necessidades emocionais e, aproveitando o vídeo, a gente já vai pensar sobre isso. Se eu tenho um problema de conexão e aceitação, lá na nossa primeira necessidade emocional, a gente vai buscar ter relacionamentos mais autênticos, onde eu posso ser autêntico. E tu pode me dizer, Júlia, eu não tenho esse espaço ainda. E a gente vai construir, a gente vai em busca desses relacionamentos saudáveis, porque aonde tu não pode ser autêntico, ali talvez a gente reforce cada vez mais esse esquema, a gente nunca construi uma história diferente. Para a nossa segunda necessidade emocional, de autonomia e desempenho.
A gente pode colocar algumas atividades que fazem tu sair da tua zona de conforto, pra gente começar a se desafiar. E pode ser pequenininho, pode ser coisas simples, pode ser coisas que pros outros são simples, mas pra ti é um desafio. A gente vai começar a se mover fora dessa zona de conforto para tu ir sentindo confiança aos poucos. E eu sei que fazer esse curso, por exemplo, já é, né, sair da zona de conforto. Mas estamos aqui para nos movimentar. Terceira necessidade emocional de expressão das emoções. A gente pode ter um diário onde a gente escreve todas as emoções que a gente teve. E é muito comum, principalmente com os meus pacientes iniciais, eu perguntar: como é que foi teu dia? Como é que foi? Tu percebeu alguma emoção desconfortável esta semana? 7 dias, e a pessoa dizer: não, foi tudo bem tranquilo. Gente, a gente acorda às vezes de mau humor, daí a gente vai, sei lá, vai conversar com alguém, o nosso humor melhora. Aí depois a gente vai pro trabalho, a gente sente insegurança ou se sente desafiado. Aí depois a gente sente preguiça, a gente sente sono, a gente sente ansiedade. O dia inteiro já tem bastante emoção pra gente conversar sobre isso. E também, se for muita dificuldade, pode também fazer terapias e conversar com as pessoas sobre as emoções. Para espontaneidade e lazer, a gente pode colocar um tempo para tu se divertir de forma livre. Esse é o tempo que eu vou me divertir, não vou me preocupar com tempo, com tarefa, com nada. Reservar um momento para isso. Para o nosso último de limites prejudicados, a gente pode colocar regras gentis, suaves, para começar a exercer esse autocontrole. Por exemplo, limitar o uso das redes sociais, colocar um tempo e conseguir sair no tempo que eu me determinei. Então é isso, gente. Não deixa de preencher nosso questionário ali embaixo para a gente saber as suas necessidades emocionais e ir colocando em prática. Porque isso é a base dos nossos esquemas. Depois que a gente começar a fazer os esquemas, a gente vai ver que tem as necessidades não supridas por trás deles também.